Se há algo que nós queremos trazer com este podcast é mostrar-vos que a mudança social não ocorre só através de políticas e grandes decisões institucionais. Muitas vezes começa com algo aparentemente simples, a nossa vontade de participarmos, de nos envolvermos e dedicarmos algum do nosso tempo aos outros. É exatamente aí que nasce o voluntariado. Por isso é que hoje decidimos trazer-vos um convidado que percebe bastante desta realidade, o Diogo Mendes, da UDRIM. A UDRIM tem como missão, e passo a citar, transformar comunidades com o potencial de cada um. Mas o que será que isto realmente significa? Para poderem saber, vão ter que ficar até ao final do episódio e não me parece na realidade que isso seja muito difícil, porque já sabem que nos podem ouvir em todo lado, aquela horinha de almoço que não vos apetece ouvir os vossos colegas de trabalho, ponham os fones que nós ajudamos-vos nessa hora de almoço a lavar a louça, a arrumar aquele caminho de transportes públicos até ao trabalho. Mas pronto, sem mais demoras, sei que vocês querem ouvir o Diogo, por isso, mais uma vez, Diogo, obrigada por teres embarcado aqui neste desafio connosco. É um gosto enorme, obrigado. Eu gostava de começar por te perguntar o que é o Dream? Ou seja, para quem nos está a ouvir e não conhece o Dream, o que é, que trabalho é que desenvolvem? Muito bem. Então, a UDream começa em 2012 com a missão de concretizar sonhos de criança. Na altura, nós éramos todos estudantes universitários, curiosamente da Faculdade de Economia do Porto, portanto, nós estávamos um bocadinho distantes destas realidades, mas por força da experiência do Diogo Cruz, o fundador da UDream, nós achávamos que tínhamos tempo e competências mais do que suficientes para devolver à comunidade aquilo que ela nos ia dando. E foi assim que começou, daí o nome, o de universidade, o Dream de sonho, e os primeiros anos foram dedicados única e exclusivamente a tentar transformar de alguma forma a pior fase da vida dessas crianças numa fase menos dura. Foi no desenrolar dessa missão que nós fomos percebendo que era urgente inspirar os jovens a cuidar da sua própria comunidade. Portanto, eu acho que eles estão habituados a treinar para ter bons bíceps e bons glúteos e não estão habituados a treinar generosidade, empatia, e nós achamos que essas coisas se podem ensinar. E por isso a UDream surge agora, ao fim já de quase 14, 15 anos de existência, com a missão de, em primeiro lugar, ajudar as pessoas, e os jovens em concreto, que é com quem trabalhamos mais, a perceber os problemas da cidade onde eles moram. Portanto, o que nós achamos é que a maior parte dos jovens não conhece verdadeiramente os problemas das suas cidades. Também porque esses problemas não têm o palco nem a expressão que merecem. Se nós formos às redes sociais, às rádios, às televisões, percebemos que o tempo de antena é dedicado a alguns problemas, mas não a todos que compõem a nossa comunidade. Portanto, o nosso objetivo é aproximar os jovens desses problemas, fazendo-os sentir à flor da pele. Portanto, convidamos-los a ir à comunidade e estar perto da comunidade. E depois, ao mesmo tempo, ajudamos-los a perceber como é que podem usar os seus gostos, as suas paixões, os seus amigos e a sua família para atenuar essas mesmas problemáticas. Portanto, nós achamos que não precisamos de ter muito dinheiro, muito tempo, de ser especialmente talentosos para fazer a diferença. Como tu disseste bem no início, às vezes é pela simplicidade. E nós dizemos muitas das vezes que mudar o mundo não é fogo de artifício, porque o amor não é fogo de artifício, né? São coisas bem simples. E portanto a UDream lança-se este desafio de ser uma escola que ajuda as pessoas a perceber os problemas da cidade onde moram e que lhes diz, que lhes segreda, que elas são mais do que suficientes para fazer a diferença nas suas cidades. Portanto, é essa a nossa missão. Tu referes que vocês eram da Faculdade de Economia, até dizes que estavam um bocadinho, se calhar, longe destes assuntos e se calhar, não é, um bocadinho da área social, de todas estas desigualdades, sim, destas falhas estruturais, mas ainda assim decidem fundar a UDream. Tu sentes que há algum momento em particular, alguma situação que possa ter desplotado isto? Olha, não tenho assim muito boas novidades para te dar. Porquê? Porque, usando a minha experiência, não é? Eu nunca tinha pensado em momento algum fazer voluntariado, apesar de ter sido muito bem educado. Nunca surgiu essa oportunidade na escola, não tinha amigos perto de mim que podia usar como referência. O primeiro amigo que eu conheci, a primeira pessoa que eu conheci com esta tendência, com este espírito que vinha também um bocadinho da história de vida e das experiências passadas que tinha vivido, que era o Diogo, foi só na faculdade que eu encontrei. E, aliás, posso-te até dizer que a minha primeira experiência de voluntariado formal, anterior à UDream, foi uma missão humanitária, católica, surge porque eu, na altura, namorava com uma pessoa que queria muito e eu quis ser o meu namorado. Portanto, eu defendo a tese que nós não precisamos de ter
grandes motivações e de sentir que de alguma forma nos chamaram para esta missão. Eu não sinto que... Até porque a tua foi, desculpa interromper-te, foi o tal amor que A minha falavas foi há pouco. para ser um bom namorado, sim, acho que foi esse o princípio. Portanto, acho que sim, eu acho que nós andamos sempre às vezes à procura de uma boa história, de uma boa motivação e de um grande acontecimento na nossa vida para decidirmos mudar. Eu acho que isso não tem que Quase acontecer. como a mudança do ano, ou vai ser na segunda-feira, vai ser naquele dia, vai acontecer isto. Acho que sim, acho que não temos que esperar pela mudança do ano, nem por grandes acontecimentos, nem, normalmente que é o que acontece, por grandes desastres na nossa vida, para nós dizermos, ok, eu agora quero dar um valor diferente à minha vida, quero fazer alguma coisa diferente com ela. Acho que não temos que esperar por isso. E a Dream também defende um bocadinho essa tese, não é? Nós, quando procuramos os nossos voluntários, nós não os escolhemos pelas suas grandes motivações, pela sua história de vida, escolhemos pela essência deles, por aquilo que eles podem no futuro vir a dar. E, portanto, eu acho que este processo de inspiração e de namoro, digamos assim, pela comunidade e pelos problemas, não precisa de vir de um grande momento, de um grande acontecimento. Se calhar vai até florescendo, não é, ao longo deste percurso. Vai sim, eu acho que qualquer pessoa, quando conhece a comunidade exatamente como ela é, apaixona-se por ela. Não é? Tu, quando visitas um lar de idosos, uma casa de acolhimento, quando vais às ruas conhecer pessoas que vivem em situação de sem-abrigo, quando conheces famílias monoparentais, quando conheces a pobreza através de uma cantina social, quando tu conheces essas histórias e essas realidades, eu acho que é muito natural as pessoas interessarem-se e quererem cuidar. Eu costumo dizer, quer dizer, não sou eu que costumo dizer, houve outras pessoas que falaram nisto antes, mas que me inspiraram e eu ouvi muitas vezes esta frase que diz que cuidar é muito natural ao coração, não é? Eu acho que não há ninguém que nasce mau, não é? Não há ninguém que prefere odiar a cuidar, não é? E por isso eu acho que é um processo natural. Eu acho que qualquer pessoa, a não ser que esteja numa circunstância mais difícil, consegue-se, de uma forma natural, apaixonar pela comunidade e entender, eu tenho aqui um papel, eu posso ser um interveniente ativo para a construir. E é isso que nós fazemos. Nós mostramos as coisas como elas são às pessoas, sem esperar que elas já venham com super talento, super tempo, uma história, uma grande motivação, não é? Não, trabalhamos pessoas normais que podem fazer coisas extraordinárias. É esse o princípio. E, portanto, não tenho nenhuma história espetacular para te contar da minha motivação. Pronto, até nem é assim. Mas é romântica, porque Sim, foi para ser um bom namorado. E depois acho que foi um processo, não é? Aliás, foi na Faculdade de Economia que surge um projeto destes, não é? Na altura eu acho que a maior parte das pessoas foram muito movidas pela história e pela motivação do Diogo, que teve muito tempo, ele quando era jovem teve muito tempo, criança teve muito tempo no hospital, internado, com um prognóstico muito complicado e por ter vivido muitos dias, muito tempo, rodeado de voluntários, enfermeiros que cuidaram dele, cuidaram da família dele, ele sentiu que tinha que devolver. E arrastou-nos para isso. E claro que a história dele foi muito importante para a criação da U-Dream e determinante até para a existência da U-Dream. Mas eu acho que qualquer pessoa não precisa acho que as pessoas não precisam de grandes motivos para se apaixonar pela comunidade. Precisam de treinar, de praticar, de ir uma vez, de ir duas, e a coisa depois fazer parte de nós. Não é? Eu acho que esta ideia de cuidarmos uns dos outros e disso nos trazer felicidade não é uma coisa nova que nós inventamos. Não é? Já existe há muito tempo, nós somos seres sociais, precisamos uns dos outros para estar bem. A U-Dream ativa isso. A U-Dream ativa isso, sim. Tu referiste aqui pessoas normais, não é, que se juntam a vocês para fazer coisas extraordinárias. Então, são estas pessoas que nós encontramos na U-Dream. Queria que nos falasses um bocadinho de quem são elas e quem são aquelas que se podem juntar e como. Ok, bom, então, a U-Dream tem várias formas de atuar na comunidade. Aquela que é mais relevante é o trabalho que fazemos com jovens universitários, na cidade do Porto e de Braga. E, portanto, aquilo que nós procuramos, essencialmente, é jovens entre os 18 e os 30 anos, que estão a estudar, digamos assim, sem grandes expectativas, sem grandes motivações, como já... Eu acho que isso vai ser ótimo para quem nos ouve e às vezes fica sempre a pensar que precisa de algo extraordinário, alguma potencialidade. Contar, também é um bocado polémico, sabes? Esta questão das motivações, não haver motivações certas nem erradas, também é um tema um bocado polémico. Há quem defenda que as pessoas têm que estar muito certas do que vão fazer, porque ajudar alguém é muito complexo. Nós tentamos tornar as coisas mais simples para também aproximar as pessoas deste mundo e fazê-las entender que todos nós somos suficientes. Mas, portanto, procuramos jovens dos 18 aos 30 anos que tenham a disponibilidade de querer conhecer a sua comunidade. No fundo, que sejam pessoas curiosas e, claro, e este é o ponto mais importante, que sejam pessoas
que assumam a responsabilidade. Eu sei que este acaba por ser um tema também sensível, não é? Não é muito fácil captar a atenção dos jovens, não é muito fácil garantir que eles ficam muito tempo connosco. Nós temos os nossos truques, achamos que temos a forma certa de os trazer e de os convencer a ficar, mas no fundo são jovens, que são curiosos e que se cansaram de ver a cidade deles ao mundo, de pernas para o ar, ou que simplesmente querem que a vida deles tenha um bocadinho de mais sentido ou querem sentir que estão a contribuir. Portanto, na verdade, como eu disse, as motivações não são o mais relevantes. E depois estes jovens, essencialmente da cidade do Porto e de Braga, se forem de outras cidades também se podem juntar a nós, temos um programa online que, portanto, também os recebe. E depois, na prática, o que nós fazemos é, durante um semestre, que funciona quase como se fosse uma disciplina, estes jovens, todas as semanas, fazem voluntariado nos nossos parceiros sociais. Nós temos parceiros sociais de todas as áreas dos problemas destas duas cidades. Tu imagina, tu entras no Idrome e dizes que gostava de trabalhar com animais, muito bem. Então, durante 12 semanas, tu tens que ir todas as semanas àquele canil, ou àquele gatil, para perceberes a realidade, para ajudar, desde a tarefa mais simples, passear o animal, dar-lhe bem, ou simplesmente às vezes ouvir as dores dos voluntários que já lá estão, ou dos responsáveis do canil e do gatil. E depois, de forma paralela, todas as semanas, temos também um conjunto de formações onde nós ajudamos, é aí que ajudamos o jovem a fazer o match da pessoa que ele é, da família que tem, dos amigos que tem, com os problemas que ele vai conhecendo. Não é? No fundo, o nosso grande objetivo é, por exemplo, o meu pai adora arranjar lâmpadas e tudo o que é coisas em casa que se estragam. Até costumo dizer na brincadeira que eu acho que ele estraga coisas em minha casa para lá poder voltar no dia a seguir. Sim. E, portanto, o nosso grande objetivo é que qualquer pessoa que tenha um pai com estas características, que por estar a fazer voluntariado numa casa de acolhimento, imagina, sabe perfeitamente que colocar cola numa prateleira ou arranjar uma lâmpada é a última preocupação de muitas destas organizações. Né? Como é óbvio, estes técnicos que trabalham nestas organizações não estão preocupados com isso, têm muitas outras preocupações. Mas adivinha só, o meu pai ia adorar ir lá uma vez por mês. Ia adorar, ia se sentir melhor, ia resolver os problemas da associação, a associação não tinha que se preocupar com eles, ia ter histórias para contar, ia conhecer muito melhor a problemática, ia ficar sensível à mesma, ia poder discuti-la com amigos, ia poder até trazer novos voluntários para lá, porque o meu pai tem amigos que têm outras competências, e no meio disto tudo, eu ou o jovem em si não fazia nada. Não fez nada, ele só mobilizou, ele só construiu pontos. E, portanto, no fundo é este o objetivo, é esta a proposta que temos para os jovens que querem trabalhar connosco. E depois deste programa, se eles quiserem continuar connosco, temos outros projetos mais complexos, com outra autonomia, podemos falar depois mais tarde se quiser sobre eles. Mas no fundo esta é a proposta que nós temos para jovens, é captar jovens naquela idade em que eles estão a começar a estudar, estão-se a começar a descobrir, e depois sobre este princípio, estes vão ser os próximos líderes do nosso país. Vão ser os próximos pais, vão ser as próximas mães. Quanto maior for a influência que tivermos nele, maior é a capacidade de influenciarmos as empresas, a educação das próximas gerações. E, portanto, este é o nosso trabalho base, digamos assim. Depois, também trabalhamos com empresas, pronto, mas aí, numa tentativa de sermos autossustentáveis ou de trazer aqui algum valor mais financeiro, digamos assim, e aí desafiamos-las a querer cuidar da comunidade delas também, não é? Fazemos team buildings, fazemos consultoria de responsabilidade social corporativa, portanto, tentamos tornar a nossa missão mais séria e mais robusta para que ela continue a funcionar. E depois também temos alguns produtos, temos uma coleção de livros para criança, por exemplo, inspirada nos sonhos que nós concretizámos no início da história da U-Dream, para dar a possibilidade de um pai ou de um irmão poder contar, poder inspirar e educar os seus filhos para temas como o que é a paralisia cerebral, o que é o amor, o que é a amizade. Depois temos assim algumas ferramentas e alguns eventos abertos ao público que têm sempre esta tentativa de provocar as pessoas a perceber, ok, a minha cidade tem muito mais problemáticas e muito mais histórias que eu nunca tinha parado para ouvir, e ouvindo-as estou capaz de viver de uma forma mais feliz e, claro, sempre com o objetivo de torná-la melhor, a comunidade. Tu foste referindo aqui que há alguns temas polémicos à volta do voluntariado, e eu concordo, e vou tocar em alguns deles ao longo do episódio, mas gostava de, se calhar, por começar por te dizer, há algumas pessoas que dizem muitas vezes que o voluntariado é só ajudar quem mais precisa. Eu acho que ambos sabemos, até porque a Saber Compreender também é uma associação de voluntários, que é isto, mas não é só isto. Então, se eu te perguntar a ti o que é que tu sentes que é verdadeiramente o voluntariado, de que forma é que tu me traduzias? Olha, eu acho que acima de tudo, se calhar também sou um bocadinho romântico, pronto, mas eu acho que o voluntariado tem
na essência da palavra, é sobre amor, é sobre a capacidade que eu tenho de cuidar. E eu acho que o voluntariado, o principal missão do voluntariado é fazer as pessoas capazes de viver rodeadas de outras pessoas. Este é o princípio. O voluntariado leva-nos a cuidar de alguém que não tem necessariamente que estar numa situação de vulnerabilidade. Eu acho que há sempre esta ideia do o voluntariado é ajudar os pobrezinhos. Sim, os coitadinhos. E por isso depois não é profissionalizado, não tem a atenção que merece, fica sempre a segundo plano. Eu agora não tenho tempo, eu agora estou doente, então já não posso fazer voluntariado. E o voluntariado é visto desta forma e isto faz com que nós continuemos a ter os problemas que temos. Não é? Portugal é dos países da Europa com taxas de voluntariado mais baixas, não existe voluntariado nas escolas, no ensino formal, isto não existe, porque o voluntariado é esta ideia de que se eu tiver tempo eu posso ir dar aqui o meu ar, o meu conhecimento, o meu tempo, não é? Venho de um sítio superior para ir ao pobre. Pronto, e essa é a ideia, em princípio, errada e que faz com que o voluntariado tenha os problemas que tem. A minha ótica é que o voluntariado é a oportunidade que nós temos de poder ser essencialmente melhores pessoas para as pessoas que já temos na nossa vida. Explica-me isto. Uma das coisas que eu digo muitas vezes aos nossos jovens é se tu achas que és uma pessoa melhor porque fazes 2 horas de voluntariado por semana, esquece. A Udemy não é sobre isso. A Udemy não é o título que tu vais levar para a tua vida. Eu agora faço 2 horas de voluntariado. Coloco então, no meu currículo. Que é assim, 2 horas por semana toda a gente consegue ser excelente pessoa. Até a pior pessoa do mundo, a pessoa mais triste, mais zangada, 2 horinhas por semana, é fácil. 2 horas para ser tolerante, 2 horas para saber ouvir, 2 horas para não dizer asneiras, toda a gente consegue fazer isto. O voluntariado, para nós, servir, estar no voluntariado, é ter a disposição de poder ser, em todos os momentos, esta pessoa tolerante, empática, capaz de ajudar, de não pensar só em mim. Portanto, servir ou estar em voluntariado, eu acho que é uma forma de estar contínua na vida. Não é uma coisa que tu escolhes ser 2 horas por semana. É uma coisa que tu fazes sempre. Sim. Por isso é que eu digo sempre aos nossos miúdos que é aquilo que tu fazes aquelas 2 horas, tu replicas em casa, tu és um bom filho, és um bom amigo, és um bom namorado. É que se não fores, isto não serve de nada. Aliás, se não fores, nem estás aqui a fazer grande coisa, porque a verdadeira transformação que nós vemos no voluntariado é esta. É aquilo que eu consigo transbordar para a minha vida pessoal. É aquilo que eu consigo ser depois na relação com a pessoa desconhecida com quem me cruzei na rua, a pessoa que me serve o café no restaurante, a pessoa, o meu amigo, o meu avô, a minha tia. É sobre isso. O voluntariado é a capacidade de servir, de amar, de cuidar, e ela é transversal a tudo na nossa vida, não escolhe uma hora concreta. Agora, claro que acho que as pessoas se habituaram a ver o voluntariado desta forma formal, não é? O momento em que eu vou dar de mim, e depois faz com que nós fiquemos sempre sem recursos, sem a seriedade que merecemos. Portanto, essa acaba por ser a minha visão sobre o voluntariado, e que concordo contigo, acho que é distante daquela que a maior parte das pessoas tem, sim. E tu disseste, o momento em que eu vou dar de mim, eu acho que ainda há muita lógica de A para B, não é? Só eu é que lhe tenho a dar e eu não vou aprender com o outro. E eu acredito que a lógica do voluntariado é o oposto, não é? É um A para B e um B para A, em que aprendemos aqui ambos em conjunto. E que eu saio daquele pedestal. Certo, nós existimos uns através dos outros. Eu existo porque tu existes, pronto. Eu não sou nada se tu não existires. E esta ideia de que eu vou servir o outro e eu é que lhe vou dar, não é? É um princípio totalmente errado. É óbvio que tu, quando entras num lar de idosos ou numa casa de acolhimento e conheces não só as pessoas vulneráveis, mas os técnicos, os profissionais, quando tu te interessas por essas pessoas, quando tu queres saber a história da vida delas, quer dizer, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que eu aprendi e ganhei muito mais com todas essas pessoas que eu servi em teoria do que elas comigo. Porque o facto de eu, na minha vida tranquila, sem grandes tumultos, estou tranquilo, nunca passei grandes dificuldades, eu viver a história dessas pessoas, eu sentir a história dessas pessoas, eu viver o sofrimento delas lado a lado, faz-me uma pessoa muito melhor, vai-me fazer um pai muito melhor, um irmão muito melhor, um tio muito melhor, e portanto, isso eu não tenho dúvidas nenhumas, e portanto, mas eu também acho que a maior parte das pessoas que têm essa ideia do voluntariado, se começar a fazê-lo de forma contínua, vai acabar por tropeçar nessas verdades que não são ditas e que tu agora falaste muito bem, não é? Que é, afinal isto é muito mais do que aquilo que eu tinha imaginado. Daí o nosso convite e a nossa provocação constante, que é, mas eu nunca pensei em fazer voluntariado. Anda cá, vais gostar. E portanto, é esta
esta ideia da rotina, não é? Da repetição, como em tudo na vida, que depois passa a fazer parte da nossa identidade e da pessoa que somos. Portanto, eu também não julgo as pessoas que veem o voluntariado dessa forma, ou que até utilizam o voluntariado pontual uma vez por ano no Natal, não é? Naquele momento em que eu tenho que aparecer, porque na verdade também ninguém lhes ensinou isso. E portanto eu acho que esta é a posição que nós também tentamos estar sempre, que é tentar não julgar também essa visão escura e estranha do voluntariado, porque acho que só temos a perder com isso. Por isso é que eu digo sempre, a mim não me interessam as tuas motivações. Mas ele disse que só vinha mesmo para o currículo. Vem! E está tudo certo. Não me interessa a motivação que te trouxe cá. Interessa-me é que tu faças. Claro que há regras para cumprir na organização. Não podes chegar aí a Dream fazer uma vez voluntariado e ir à tua vida. Há um compromisso que tu tens que seguir e se não o cumprires, nós convidamos-te a sair naturalmente. Mas é sobre este princípio também, porque eu sei de onde é que isso vem. Vem de um sítio sem informação, vem da ignorância, não é? Uma pessoa que vê o voluntariado dessa forma é porque nunca... Mas se nós não o convidarmos, como tu disseste, ele vai continuar nesse lugar da Se ignorância eu e da afastar essa desinformação. pessoa, não é? Se eu disseres, o quê? Tu vês aqui por causa do currículo? Não, as coisas viram, meu menino. Se eu tiver essa postura, nós vamos continuar a criar um fosso entre essas pessoas e a comunidade. E quem é que sai a perder? A comunidade, não é? Saímos todos. E tu achas que ainda existe muito essa visão em algumas instituições? Se é para isso, escusas de vir? Acho que sim, acho que também há do lado de cá, do nosso, das organizações e das associações, também uma distância cavada pela própria organização ou pela própria responsável, por essas pessoas também acharem que as pessoas não estão preparadas para vir para aqui, elas não sabem como é que isto não é só chegar aqui. Às vezes é só chegar aqui. Às vezes é só... nunca trabalhei com idosos. No outro dia tinha uma voluntária que me dizia, estou muito nervosa, nunca trabalhei com este público, se eles vão gostar de mim, o que é que eu faço, não é? E depois veio. Disse, afinal, aquilo era na boa, era só falar. É só estar, não é? Claro só escutar. claro que é só falar, claro que é só estás ali, claro que isso é suficiente. Depois tu vais encontrar o teu lugar. E claro que há temas e problemáticas e formas de servir que são mais complexas e que precisam de competências técnicas, de informação. Também não estou a dizer que tudo se pode fazer sem preparação. Agora, mas eu acho que às vezes também são as próprias organizações que criam um distanciamento por considerarem que as pessoas não conhecem bem esta realidade. Isto também vem delas se sentirem sozinhas, delas se sentirem abandonadas, terem poucos recursos, portanto também é sempre interessante ser curioso ao ponto de perceber também, mas porquê é que estas organizações também se afastam assim tanto? Às vezes há situações que correm mal com voluntários ou com pessoas que também se querem aproveitar da situação ou da causa, mas também não podemos viver agarrados a isso, não é? Portanto, eu acho que há, de facto, um gap de parte a parte, não é? Do voluntário que acha que é mais que a associação e da própria associação. Porque se de alguma forma, se não queremos que estes voluntários que chegam até nós sejam resistentes, também não podemos nós, não é, ser resistentes com eles e não lhe abrirmos É um trabalho de lado a lado, é um as trabalho de portas. parte a parte, é um trabalho de parte a parte e acho que há muitas que a economia social em Portugal, as organizações, as IPSS, as organizações juvenis que fazem um trabalho maravilhoso, acho que também elas têm de crescer nesse sentido, não é? Também nós temos que crescer nesse sentido, porque às vezes também há esta apropriação, não é? E eu é que conheço o terreno, eu é que conheço o problema, eu é que conheço o beneficiário, porque tu achas que vens aqui e agora vais fazer a diferença, não é? E isto também afasta as pessoas e afasta o potencial em bruto que existe em pessoas normais, não é? Que às vezes, só por complicarmos, mas depois também é preciso, e eu por conhecer muitas realidades, também te posso dizer que às vezes há organizações que não têm recursos para receber voluntários. Porque tu, para teres um voluntário, às vezes tens que ter a capacidade de olhar por ele, de o integrar. E às vezes, porque a maior parte das organizações vivem no seu limite, vivem a utilizar ao máximo os seus recursos, da sua energia. E às vezes até só de doações, não é? E a colocar a sua vida muitas das vezes em segundo plano para poderem servir aquela causa. Sim. E eu entendo que às vezes dizer-lhe assim, olha, vêm aí uns voluntários, voluntários, está quietos, que eles já vêm. Portanto, eu entendo esta saturação, não é? Mas acho que não há nada como criar plataformas como a iDream, como e outras, que criam estas pontes, não é? Que mostram à associação que é possível trabalhar com pessoas normais e às pessoas normais que é possível servir sem pôr em causa a sua vida, os seus fins de semana, o tempo de qualidade com os seus filhos, os seus sonhos. Porque acho que é esta ideia, não é? Opa, isto para servir temos que ser o Mandela ou a Malala, não é? Se não formos... Tem que ter... isso é para o pessoal o pessoal acha sempre que servir tem que apanhar um avião e ir para a África passar meses fora, sem telemóvel e sem internet. Parece que é esta a ideia, não é? Quando, na verdade, tu podes fazer coisas maravilhosas à porta da tua casa. Tão perto de ti.
Diogo, se eu te perguntar, e pensando em particular nos jovens, que impacto é que tem o voluntariado? Que competências e aprendizagens sentes que de alguma forma eles conseguem adquirir, garantir? Então, eu acho que a principal de todas, e é aquela que nós falamos muito, e porque eu acho que também é mais necessária, tem a ver com empatia. Empatia. Eu não me ia Pronto. arriscar a interromper-te, mas Não, calculei mas que fosse pronto, essa. que é a capacidade de eu entender que atrás de uma pessoa há uma história que eu tenho que respeitar. E que tudo aquilo que ela está a fazer e a dizer é resultado dessa história, é resultado das vivências que ela teve, que por acaso são completamente diferentes das minhas. Quando tu partes desse princípio, e não é só na relação com a comunidade, é no teu trabalho, na educação que vais dar aos teus filhos, isto muda tudo. Tu, quando estás com esses óculos da curiosidade e não do julgamento, não é? Nós trabalhamos muito isto com os nossos jovens, não é? O melhor julgamento que tu podes fazer é curiosidade, é ser curioso, não é? É fazer perguntas, é substituir aqui o julgamento pela curiosidade, porque isso vai-te permitir receber muito mais informação que te vai permitir aceitar aquela pessoa, ou já estar à vontade para falar com ela, ou não ficar com aquele ódiozinho de irritação porque ela te disse ou te fez aquilo. Portanto, eu acho que essa é a ferramenta mais útil, porque os prepara de forma transversal para tudo, não é? No trabalho, nas relações familiares, na escola. Portanto, eu diria que a empatia é assim o tema mais relevante. Depois, a questão da congruência, a questão do... Eu acho que tu chegas a uma altura em que percebes, eu não consigo desassociar a pessoa boa que sou no voluntariado da pessoa que sou depois em casa e com os meus amigos. Tu queres passar a ser essa pessoa também. Tu vais começar a perceber que o teu pai se calhar não tem um comportamento que adequado em relação àquele tema e já vais ter a capacidade se calhar de trabalhar, se calhar vais perceber que és ausente de casa e se calhar a tua avó sente a tua falta e a quantidade de vezes que ela fala e repete as mesmas histórias e tu começas a dizer assim, caramba, eu sou capaz de ouvir histórias de pessoas que não me dizem nada E não ouço da minha avó. e não ouço as histórias da minha avó. Portanto, eu acho que esta questão da congruência também pronto, um conjunto de competências muito relevantes, mesmo para a tua vida, para seres uma pessoa mais feliz, eu diria. Né? Tu és mais feliz na medida em que tens relações mais saudáveis, se aprendes a cuidar melhor delas, vais ser mais feliz e, portanto, eu acho que o voluntariado também tem aí um impacto mesmo muito grande. E depois há um conjunto de competências de vida, não é? Seres uma pessoa mais desenrascada, resolver problemas, resolver conflitos, que vêm da relação humana. E tu, quando estás em serviço, quando estás a cuidar das outras pessoas, estás em constante relação humana, com pessoas muito diferentes de ti, e por isso acho que, eu diria que essas são, eu acho que há muita coisa que eu podia estar aqui a explorar, mas acho que eu diria que estas são, assim, os principais benefícios óbvios que me parecem, sendo que todos eles acabam no mesmo, que é, tu passas a ser uma pessoa mais feliz. Porque passas a ser uma pessoa que sabe lidar mais com pessoas, que sabe ter relações mais significativas. E quem cuida é feliz, ponto. Não é? Isto não é nenhum mistério, já disse isto, não é nenhuma descoberta. Não é? Esta ideia de que somos mais felizes se cuidarmos. Depois as pessoas surpreendem-se, eu não sei como é que há pessoas que não têm nada, são tão felizes. Esta visão é uma visão anedótica quase, não é? De alguém que está completamente alinhado da realidade. Porque é óbvio que pessoas simples e com poucos recursos também conseguem ser felizes. E porquê é que elas são felizes? Porque elas encontram-se nesta ideia de serviço, nesta ideia de cuidar, de eu ser o mesmo que tu, de eu precisar de ti, tu precisares de mim. E quando assim é, as coisas ficam muito mais fáceis para todos. Tu falaste aqui de algumas competências, de alguns benefícios e aprendizagens e fez-me aqui também pensar se calhar noutro, e gostava de colocar aqui em cima da mesa. No meu caso, que trabalho com jovens acolhidos e ex-acolhidos, eu sinto que o voluntariado também tem aqui algo muito positivo, que é a possibilidade de aumentar a rede de suporte deles. Era isso também que eu te queria perguntar, se tu sentes que de alguma forma o Dream também tem esse papel, não é? De repente, se calhar, as minhas relações ao longo da vida, por um ou outro motivo, não foram tão estáveis e de repente eu encontro-me neste grupo com outras pessoas que naquele horário ou que durante a semana ou durante um programa ou no bootcamp, tu sentes que vocês também têm esse papel de aumentar a rede de suporte destes jovens que vos chegam? Sem dúvida, estamos a falar dos voluntários. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Aliás, há bocado dizia-te que eu acho que nós conseguimos captar muitos jovens e a atenção de muitos jovens e que somos bons a mantê-los. Não é? Nós temos mais ou menos 220 voluntários ativos na cidade do Porto e em Braga, que é um número que nos orgulha muito e que são muitas pessoas. Elas semanalmente servem a comunidade, é uma coisa que nos deixa muito felizes. E o segredo é esse, é nós percebermos que ninguém está brutalmente motivado para servir do nada e vai cá ficar para sempre e nunca vai faltar ao voluntariado porque servir é bom. Não. Portanto, nós temos que integrar as dimensões todas da vida do jovem, da vida da pessoa que está a servir. E uma delas é essa. É eu sentir que pertenço a um grupo. É eu saber que há mais pessoas como eu. É eu ter amigos novos.
é eu eventualmente encontrar o amor da minha vida aqui. Não é? Estas coisas são importantes para a dimensão de uma pessoa. Não é? Tu mantens-te numa coisa quando essa coisa te faz feliz. Se essa coisa, tu chegas lá, não conheces pessoas, só estás a servir, só estás a entregar, vais à associação à sexta durante 2 ou 3 semanas. Na associação calha de não teres assim ninguém para conhecer, é só estás a fazer o trabalho, ou a ajudar no estudo, ou a ajudar as pessoas do lado idoso, ou a trabalhar com pessoas com deficiência. Se não tiveres uma coisa para te identificar, pessoas para partilhar, outros onde tu te revejas, as coisas perdem sentido. E, portanto, eu diria que sim, como é óbvio, não é? Ou seja, tu encontras nesses espaços em serviço pessoas iguais a ti, pessoas com quem tu te identificas, com quem tu queres estar, com quem tu partilhas ideais, que te fazem bem, que te lembram que tu podes ser uma pessoa melhor, porque depois há esta ideia do tu em serviço também te esforças para ser uma pessoa melhor, não é? Vais buscar recursos que às vezes nem sabes que os tens, não é? E quando tu te rodeias de pessoas que têm o mesmo mindset que tu, que têm as mesmas vontades que tu ficas mais tempo nessa melhor versão, nessa versão que te orgulha e que tu queres continuar a ser. Portanto, eu diria que sim, acho que essa é uma das nossas grandes preocupações, é o de garantir que todas as pessoas que vêm servir, que levam uma rede de apoio nova, amigos, pessoas com quem se possam identificar, que sintam que podem, que pertencem. Nós somos seres sociais, estas são necessidades psicológicas básicas. Eu não sou psicólogo, mas isto está estudado, não é? Nós precisamos do sentido de pertença, de saber que pertencemos a algum lado. Portanto, esta ideia de que o voluntário está aqui para fazer voluntariado, olha agora para fazer amigos, quer bem que vai aqui fazer amigos e beber copos? Vai. Nem o Dream eles vêm para fazer amigos e para beber copos. Já não se bebe tanto como se bebia antes, mas ainda bebem alguns de vez em quando, percebes? Isso é essencial para garantir que chegamos ao fim. Aliás, sempre que temos equipas mais próximas, que se transformam em amigos, que partilham momentos fora da Dream, as nossas horas de voluntariado, os nossos projetos de impacto multiplicam sempre na hora. Aliás, tanto é que o primeiro momento de voluntariado da Dream dos novos voluntários é um bootcamp de 3 dias, é uma imersão, onde nós passamos 3 dias, 2 noites, eles dormem lá tudo, ninguém vai para casa, pausa tudo os telemóveis, e nesses 3 dias há voluntariado, há palestras inspiradoras, há formações, há workshops de coisas úteis e divertidas e diferentes, mas há espaço para eles dançarem, para eles se conhecerem, para eles vestirem a roupa que mais gostam, para eles meterem o perfume, para alisarem o cabelo, para fazerem essas coisas que faz parte de ser jovem, ou de ser humano. E que de alguma forma não é também aquilo que constrói a identidade deles, e o objetivo é juntarem-se a vocês com aquela que é a identidade deles. Exatamente, isso é muito importante, é muito bem dito. Não podemos pedir às pessoas que sejam pessoas diferentes enquanto estão a servir ou enquanto estão connosco. Isso é meio caminho andado para elas deixarem de aparecer. Não é? Nós queremos a exata medida daquilo que eles são, não é? Com todas as suas particularidades, com todas as suas características. E nós trazemos muitas e procuramos que haja também, e o Bootcamp serve muito para isso, procuramos que eles se sintam em casa, até partilhamos muito com o que acontece aqui, as partilhas que ouvem, pedimos que as pessoas as guardem e que permaneçam lá. Porque aí o Dream, se conseguir ser esse espaço seguro, onde eu sou o Diogo, ou o Digas, como me chamam informalmente, eu quero voltar. Toda a gente gosta de se sentir no sítio que é casa, não é? Onde tu sabes que estás à vontade, que não tens de estar preocupado com a tua opinião, que se disseres uma coisa errada, alguém vai dizer disseste mal, o que é que disseste? Na semana passada estavas contra isto, agora estás a favor, não é? Já basta a nossa vida fora, não é? Temos sempre que ser qualquer coisa, temos sempre que ter uma opinião, temos que estar sempre certo. Na escola temos que ter notas, temos que ter positiva, temos que ser sempre alguma coisa, atingir qualquer coisa, ser uma nota, não é? Já chega a isso. Quando chegas a um sítio onde tu podes ser só o que te apetece, podes ter um dente com uma azeitona que está tudo bem, percebes? Tipo, o pessoal vai ter a abertura para dizer assim, ei, olha, desde aqui, vejo tem. E esta tranquilidade, não é? Crias, proporciona-se essa leveza, pode-se procurar, pode-se proporcionar, e tu quando crias essa leveza, o resto é natural, porque mais uma vez, cuidar e amar é natural ao coração, portanto eu acho que nós não fazemos não há nada de especial que nós fazemos, nós só juntamos as peças e procuramos que as pessoas possam vir por inteiro e o resto elas descobrem sozinhas umas com as outras. Tu achas que é polémico, Diogo, isto do amor, do cuidado e do afeto? Porquê é que eu digo isto? Porque às vezes as pessoas querem se distanciar, não é? Até usam muito o argumento do medo de se ligarem tanto que depois não se conseguem desapegar, se calhar é melhor eu intervir socialmente, ou se calhar é melhor eu fazer um voluntariado em que não haja afeto. E eu, a nível pessoal, acredito sempre que isto é impossível. Tenho muito a mesma opinião que tu, mas tu achas que ainda há muita gente que pensa que é possível sem esse afeto, sem esse amor, sem esse carinho? Eu acho que tens uma noção muito clara de como as coisas funcionam. Eu concordo contigo. Posso-te dizer que
Nós fazemos alguns trabalhos com empresas. Porque eu acho que isto vai sendo uma luta, e desculpa interromper-te, mesmo eu como educadora social sinto que vai sendo mesmo uma luta de mostrar, nós não chegamos a ninguém sem este vínculo, sem este afeto como primeiro princípio, como base. Sim, isso assusta as pessoas. Eu estava a dizer, eu posso partilhar contigo, nós fazemos trabalhos com empresas, pessoas um bocado mais velhas, não têm todas 30 anos, mas também um pouco mais. E sempre que uma das nossas formas de trabalhar é, nós não temos um catálogo de necessidades. Isso afasta muitas empresas porque elas estão à espera que eu lhes diga quanto é que custa no dia, à hora, não trabalho assim. Eu digo quantos é que são, o que é que gostavam de fazer, que público é que gostavam de trabalhar e depois vou falar com os parceiros. O que é que se passa hoje, não é? O que é que podemos preparar? E depois as empresas encaixam na necessidade, e não é a necessidade que tem que encaixar nas empresas. E muitas das vezes nós perguntamos-lhes qual é o público que querem trabalhar. Mais de metade das pessoas escolhem sempre, e quando eu digo mais de metade é tipo 60% a 70%, ou animais, ou projetos de reabilitação física que não envolvem contacto com outras pessoas. E quando lhes perguntamos, isto no início para mim foi um choque, era uma ofensa também, porque eu também sou como tu. Portanto, eu poder ir trabalhar numa casa de acolhimento, ou um sítio onde há pessoas com deficiência, sejam crianças, para mim, ligar-me à pessoa, a pessoa sentir que eu estou lá, esse vínculo, é super transformador para todos. Sim, eu lembro-me de um dos primeiros estágios que eu fiz, que era numa casa de acolhimento, e eu chegava sempre extremamente feliz, e eu lembro-me que os meus amigos me perguntavam sempre, mas aquilo é super triste, eles estão lá acolhidos, como é que tu te sentes? É super triste porque eles não vão lá, não é? Exatamente, a ideia que eles têm, porque eles não estão. É um orfanato, não é? Sim. Isto é um orfanato. É um orfanato, não é? E, portanto, acho que sim, concordo contigo. Porquê é que isso acontece? Não tenho a certeza, tenho algumas pistas. Acho que essencialmente porque as pessoas têm medo de se entregar, acho que as pessoas estão mais desligadas, as pessoas pararam de procurar relações significativas, de passar tempo com as pessoas, é tudo muito mais rápido, para ontem, muito mais superficial. É estranho até tu envolver-te emocionalmente, as pessoas têm medo disso, e depois às vezes há experiências pontuais que tu tens e fazes disso regra, mas o principal é a falta de informação real sobre as coisas. A maior parte das pessoas não conhece os problemas. Se eu te disser que 90% das pessoas que eu conheço na minha rede não faz a mínima ideia o que é uma casa de acolhimento, um lar de idosos, um abrigo de pessoas que vivem em situação de sem-abrigo e um canil. 4 coisas que existem, centenas em Portugal. Não é 2 ou 3, é centenas em todas as cidades do nosso país. Existem estas 4 realidades. Não estou a dizer nada de outro mundo, é uma coisa complexa. São estas coisas que são a realidade do nosso país. Se eu te disser que a maior parte das pessoas que eu conheço não faz a mínima ideia como é que é aquilo, não faz. Nunca entrou lá. Nunca entrou. Não conhece ninguém que tenha estado. Não conhece ninguém que tenha um familiar que tenha estado. Não conhece ninguém que tenha trabalhado lá. E, portanto, se existe esta ausência toda de informação, se tu ligas a televisão e não aparecem estes problemas, não aparecem, não têm expressão. Há problemas que acontecem a milhares de quilómetros do nosso país. Têm muito mais expressão do que têm muito mais expressão. Não são mais ou menos importantes, não é isso que estamos aqui a discutir. Sim. O que estamos a discutir é, não têm expressão estes problemas. E, portanto, se não têm, como é óbvio, as pessoas vivem num total desconhecimento. Ai, não, crianças, não, que depois eu fico apegado. O que é isto? Quer dizer, eu vivo num conforto brutal. Tenho competências. Posso transformar a vida daquelas crianças só porque existo temporariamente na vida delas. Porque elas vão me conhecer e vão saber que eu posso ser como ele, não é? Eu sou uma criança de uma casa de acolhimento e vou lá, vai lá um voluntário que só vai lá 4 vezes. Não tem mais tempo. Ai, mas eu não 4 vezes, e depois a criança, e depois a criança. Se calhar essas 4 vezes vão ser suficientes para aquele miúdo dizer assim, pô, se eu queria ser como ele. Ele estuda, ou ele é músico, ou ele é... Bastam 4 vezes. Basta às vezes um dia descer à terra desses miúdos, dessas pessoas que estão mais afastadas da realidade, digamos assim. Basta descer à terra uma vez, uma hora, estar com alguém que passa a ser uma referência para mim. Pode ser mais do que suficiente para aquela pessoa poder tomar o passo de querer ir estudar, de querer tirar um curso profissional. De voltar a sentir esperança, de sentir útil, de sonhar. Eu ainda tenho. De sonhar. Sim. Não é? E tu sonhas através... Não, tu não consegues sonhar com realidades que não vives, ou que não imaginas, ou que não aparecem à frente dos teus olhos, não é? Quando alguém chega e isto existe, esta pessoa existe, eu também posso ser como ela, eu posso chegar até aqui. Claro que sim, isso é muito importante. Portanto, eu acho que essa ideia vem do total desconhecimento que as pessoas têm do mundo em que vivem. As pessoas
imaginam coisas na cabeça delas e aquilo passa a ser a verdade delas. E por isso é que a curiosidade é tão importante. Se eu for curioso ao ponto de ir, vou uns dias a uma casa de acolhimento, depois vou uns dias a um lar de idosos, vou lá e até podem chegar lá e dizer assim, olha, eu tenho medo de fazer voluntariado nisto, eu não sei como é que isto é, e não tenho muito tempo, só quero vir aqui 2 vezes. Essas 2 vezes vão ser suficientes para a pessoa dizer assim, poxa, afinal, eu não tenho que ter medo de me relacionar. Se calhar isso ainda vai ser mais especial. Eu tento sempre empurrar para as empresas e para as pessoas que querem fazer voluntariado connosco, eu digo sempre, temos aqui umas associações de pessoas com deficiência, e idosos e pessoas com deficiência são os temas mais afastados, pessoas que estejam a viver algum tipo de dependência também, são sempre aqueles temas, não. Eu tento empurrar sempre, faço sempre o meu papel. Porque depois as pessoas vão e ficam, isto afinal é incrível. Bom dia. Quer dizer, Isso era o que eu já andava a dizer há sei lá quanto tempo. agora, claro que sem experimentar é muito difícil, não é? E claro que as pessoas dizem, mas só quer trabalhar com animais. Não, que crianças, que custa-me muito. Pronto. Custa a quem? Custa-te a ti, que não conheces, nunca foste, estás a imaginar que te vai custar, não é? Porque emocionalmente eu vou ficar muito ligado. Bom, então pronto, deixamos aquela criança sem referência, sem a possibilidade de conhecer. Isso é melhor? Não. Sempre que me perguntam assim, eu gostava de fazer uma missão humanitária, mas só vou um mês, depois as pessoas ficam a pensar em mim. Mas o que é melhor? Elas terem-te um mês ou elas nunca te terem sequer, não é? Claro que depois isto tudo tem que ser feito, há regras para as coisas de fazerem, Claro. não é? Não posso chegar lá, mas ele também me disse que eu bastava vir uma vez, era melhor do que o comitê. Também não é assim, não é? Temos que estar enquadrados, as próprias Sim. associações ajudam-te a fazer esse enquadramento. Mas acho que essa ideia vem do total desconhecimento do poder que as relações têm e do poder que a presença, que a nossa presença de uma pessoa normal pode ter na vida de uma pessoa que vive em vulnerabilidade, seja ela qual for. Nós vamos falando aqui de muito entusiasmo, não é? Que existe quando se vai experimentando, mas também tocaste em alguns desafios, não é? E eles existem e acho que também é importante falarmos sobre eles. Quais é que tu sentes que são os maiores desafios de trabalhar com um voluntariado jovem, não é? Porque também se fala muito se os jovens estão ou não distanciados, se os jovens têm ou não capacidade de transformar. Então gostava que conversássemos um pouco sobre isso. Claro que não vamos fugir do tema, do hot topic que é os jovens, as gerações são diferentes daquelas que eram, não é? É mais difícil captar a atenção delas e isso é inegável, não é? Eu diria, em primeiro lugar, que, e digo muitas vezes isto também, os jovens não estão estragados. Essa ideia anedótica de que os jovens hoje em dia, se é para nos sentirmos um bocadinho melhor, ele era melhor, não é? Essa ideia é ridícula, não é? Os jovens são o futuro, têm um potencial enorme e têm ferramentas e competências que nunca na história da humanidade tiveram antes. Não é? Tu hoje com 18 anos consegues, com 15 anos, pela internet, consegues mudar a vida de alguém à distância. Não é? Isso não se pode fingir que isso não é verdade. Agora, há desafios novos. Não é? Eu digo sempre, é muito mais sensato procurarmos as soluções para nos adaptarmos a estes jovens do que estar a reclamar daquilo que eles poderiam ser. Indo aos desafios, e não querendo fugir disso, porque também não é tudo romântico, acho que o principal é a responsabilização. Não é? Esta ideia de que eu tenho que terminar uma coisa que comecei. É muito comum encontrarmos jovens que, não vou. Não respondi. Eu tinha dito que ia de 3 semanas. Mas não me respondes há uma semana. Pois, a minha vida complicou. Portanto, há esta ideia, esta ausência de resiliência, de compromisso, eu diria que é assim o grande desafio. Não é? E por isso é que eu digo, é muito mais sensato procurarmos então ferramentas e soluções para eles, para podermos ultrapassar isso, e por isso aquela conversa que tivemos há bocado, eu diria assim que esse é o grande desafio. E depois outro, talvez, que noto, acho que há menos flexibilidade e menos capacidade de adaptação às mudanças e às coisas que acontecem. Se as coisas mudam um bocadinho daquilo que tínhamos combinado, acho que há mais dificuldade por parte dos jovens, pelo menos daqueles com quem nós trabalhamos, de responder da mesma forma. Não é? Mudas as regras do jogo, porque aconteceu de mudar, e causa ali algum desconforto. Mas eu acho que é muito mais sensato pensarmos então como é que podemos criar um contexto onde esses jovens se sintam bem para que ultrapassem isso, do que propriamente andar aqui a justificar a ausência de resultados e a ausência de números e a ausência de impacto por força dessas características que são, relembro, a consequência da comunidade que nós estamos a construir. Não é? Portanto,
essa ideia também de apontar o dedo aos jovens e os problemas é muito pouco feliz, porque eles vivem no resultado de uma comunidade que nós todos estamos a construir há muitos anos, não é? Que as pessoas que cá estavam construíram, portanto não podemos ficar agora surpreendidos. Mas eu diria que esse é sim o grande desafio que bate de frente com o impacto sustentável. Quando nós pensamos em impacto social positivo, que é eu garantir que os meus voluntários têm um impacto grande naquela comunidade, naquela organização, um dos principais fatores é a continuidade do impacto, da participação, é a responsabilidade que ele traz, não é? Eu digo-lhes muitas vezes, vocês estão a entrar na vida de pessoas que não pediram para vocês estarem lá. E onde vocês receberam uma chamada de telefone do Bobby, do Canil ou da criança da casa de acolhimento a dizer: olá, digas, eu adorava que tu viesses aqui fazer voluntariado comigo. Ninguém. Não é? Eles é que escolheram ir lá. E esse processo de responsabilização é complexo, eu diria. Né? O compromisso, a responsabilização, a resiliência, eu diria que são assim os grandes desafios, mas que são, eu acho, facilmente ultrapassáveis quando consegues entender o mundo em que eles vivem e preparas a tua plataforma, a tua organização para os receber naquele contexto. E quando isso acontece, é magia, não é? Estes 220 que nós estamos a falar que temos não são... Eles não dão 1 hora por mês, eles dão 4 horas por semana, não é? No mínimo. E conseguimos fazer isto, não é? Conseguimos. Agora, temos taxas de desistência? Temos. Temos dores de cabeça? Temos. Temos babysitting? A toda a hora, não é? A toda a hora. Não é? Nós dizemos muitas vezes para nós, repetimos muitas vezes, fui eu que escolhi isto, fui eu que escolhi isto, este é um projeto educativo, este é um projeto educativo. E é nesta brincadeira do faz parte, é o que é, não é? Eu vou esperar um resultado diferente, porquê? Porque eu quero. Porque o mundo precisa de jovens, assim assado. Está bem, mas o mundo não está como tu gostavas que ele tivesse, não é? Portanto, adapta-te a ele. Então, eu diria que esses são assim, os grandes desafios de trabalhar com jovens. Uma curiosidade agora, Diogo, gostava de perguntar. Vocês de alguma forma sentem que algumas instituições, associações, organizações têm algum receio de abrir a porta aos vossos voluntários? Quase. Eu lembro-me que no início tu até falavas os nossos beneficiários, não é? Os nossos utentes. Tu sentes que há algum receio de repente vou abrir a porta da minha instituição, que é a minha casa, onde aqui acontecem as coisas para outras pessoas que eu não conheço, que eu não sei o que é que será que elas vão fazer aqui, que relações vão criar, ou não? As pessoas muito abertamente, até infelizmente, às vezes pela necessidade de terem alguém que possa aqui ajudar naquele trabalho que também vai sendo deles diariamente, abrem facilmente e sim, nós estamos mesmo a precisar, venham. Então, acho que há uns anos era mais complexo. Acho que há uns anos havia muito mais barreiras à entrada. Havia muito mais esta ideia de que este é o nosso espaço, nós é que conhecemos melhor isto, não é? Não é com duas tretas, qualquer voluntário que venha tem que ter aqui um grande nível de formação e nós não temos tempo para dar formação, portanto preferimos não ter. Eu acho que isso acontecia há mais anos. Eu acho que agora isso se vê muito pouco, pelo menos é a minha experiência, né? Não posso atravessar, porque a minha realidade também é a realidade da cidade do Porto e da cidade de Braga, e ainda que pontualmente a gente trabalhe noutros municípios, mas já são já são experiências mais pontuais, mas à luz do dia de hoje, nos dias de hoje, nós sentimos que há muita alegria em abrir a porta. Acho que o maior desafio que encontramos às vezes é as próprias equipas técnicas, às vezes não estão preparadas para ter lá pessoas ou não foram devidamente informadas. Às vezes acho que pode existir aí alguns conflitos, mas até vem de um sítio bom, que é aquela pessoa que quer fazer muito bem o trabalho dela, está muito... ok, o sítio menos bom que está a fazer trabalho de 2 ou 3 pessoas, a realidade de muitas organizações, por exemplo, nos lares de idosos, imagina, nos CACIs ou nos domicílios, nos centros domiciliares de pessoas com deficiência. Às vezes os técnicos estão muito assoberbados, fazem o trabalho de muitas pessoas e aí pode haver alguma dificuldade em gerir o voluntário. Mas de forma geral eu sinto que a maior parte dessas respostas sociais com quem nós trabalhamos recebem-nos com muita alegria e muitas delas já têm até gestores de voluntariado, já têm pessoas que estão internamente responsáveis por isso. No entanto, se olharmos, por exemplo, a projetos de inovação social, projetos geridos já por pessoas mais novas, o que eu sinto é que não há tanta colaboração e cooperação como devia existir. Sinto que há a criação de muitas coisas que são iguais e que às vezes podiam trabalhar em colaboração, em conjunto e atingir resultados incríveis, e aí acho que começam a entrar questões como essas
Depois o meu financiamento, o meu investidor, depois pode-me deixar dar a mim para dar ao outro. Aquilo que nós fazemos é único e é isto que nós utilizamos para captar investimentos, é que eles começam a fazer mesmo que nós deixamos de poder fazê-lo. Portanto, acho que as respostas tradicionais estão muito mais disponíveis e abertas para receber voluntários do que estavam. Acho que as respostas mais inovadoras e mais recentes ainda vivem muito de costas voltadas nesta ideia quase empresarial do este é o meu produto, é a minha solução e acho que é uma mudança de mindset que é preciso e que se formos capazes de a encontrar e de a trazer, todos vamos ganhar, mas eu diria que em relação às respostas tradicionais, aos parceiros com quem nós trabalhamos, temos sido recebidos sempre de braços abertos. Sim. Referiste aqui a esta alegria. Pensando na alegria e naqueles que já vão sendo quase os 15 anos, não é? Se não estou em erro, da Oldream, há aqui algum... Acredito que vai ser difícil, estou a pensar em te perguntar, mas já estou a responder-me a mim mesma que será difícil. Mas há aqui algum momento, algo marcante que tu gostasses de partilhar? Essa é sempre uma pergunta que eu tendo a fugir dela, porque acho que as pessoas esperam E sempre... podes fugir, atenção! Vou fugir mais ou menos. Eu acho que as pessoas tendem sempre à espera de um acontecimento que marca. Acho que houve muitos, não é? Nós vivemos muitas realidades, muitas problemáticas, muitas famílias, entramos na vida de muitas pessoas, deixámos que muitas pessoas entrassem na nossa vida também. Mas aquilo que eu digo sempre que é o mais especial e que me marca sempre é a capacidade, é a transformação que tu vês na forma como os teus voluntários passam a tratar as relações da sua própria vida. Ou seja, quando uma mãe de um voluntário me vem agradecer à YouDream, mas vem falar comigo e diz: o meu filho é uma pessoa diferente. O meu filho passou a estar mais a viver tempo de qualidade diferente em casa, passou a querer participar na vida do irmão, passou a querer cuidar da avó, passou... Quando tu ouves esse tipo de testemunhos, isso é brilhante, porque essa é a forma de tu garantir que a Dream não vai morrer nunca e que efetivamente estás a transformar aquela que é a problemática que nós queremos transformar, não é? Portanto, claro que os sonhos que concretizamos, agora estamos a fazer a concretização de sonhos de idosos e pessoas com deficiência, maravilhoso, né? Tenho histórias maravilhosas, tipo de ver as pessoas a meu Deus, nunca imaginei que isto pudesse acontecer na minha vida e tu sabes que tu proporcionaste isso é maravilhoso, mas aquilo que continua a ser mais especial para nós continua a ser o silêncio do impacto educativo, não é? Quando tu vês que transformaste a forma de estar de alguém e que isso teve um reflexo na vida pessoal dessa pessoa, é que tu dizes, isto é permanente, não é? E o Dream funciona. E voltamos à frase que nós dizemos muitas vezes, mudar o mundo não é fogo de artifício, o amor não é fogo de artifício. Portanto, é nesse silêncio que as coisas mais bonitas acontecem. Claro que não são as mais sexys, claro que não são aquelas que arranjam mais financiamento, são as mais difíceis de contar, mas são definitivamente as melhores de se viver e acho que é isso que dá o corpo e a energia que a Dream tem ainda hoje, são essas transformações. Olha, Diogo, eu antes de terminarmos gostava de te fazer um pequeno desafio, Muito bem. que era deixares uma mensagem a quem nos está a ouvir e ainda não deu o primeiro passo, ainda não teve aquela motivação que não precisa de ter, não é? Ok. Como te foste referindo na conversa. Que mensagem é que tu deixarias a quem nos está a ouvir e ainda não deu aqui o primeiro passo de eu posso experimentar, eu posso fazer voluntariado, posso aproximar-me daquela que é a minha comunidade? Olha, eu acho que nós crescemos, a maior parte de nós cresce habituada a perceber que nunca é suficiente para fazer alguma coisa, não é? Porque nunca sou o melhor da minha turma, não tenho nenhum talento especial e parece que todos temos que ser alguma coisa. Eu acho que aquilo que eu gostava que as pessoas entendessem é que elas são suficientes e o mundo precisa da exata medida que elas são. Eu acho que todos sabemos amar, todos sabemos cuidar, todos temos alguma coisa que podemos dar a alguém, nem que seja só um silêncio, não é? Nem que seja só a companhia. E portanto acho que esse é o primeiro ponto, não é? Lembrar as pessoas que elas são suficientes e que pessoas normais podem fazer coisas extraordinárias. E depois lembrá-las que é na relação com os outros que nós somos verdadeiramente felizes, não é? Eu acho que o voluntariado é uma porta fácil para podermos fazer isso. Acho que às vezes é difícil fazermos amigos, ou pelas redes sociais, ou no trabalho, às vezes é difícil relacionarmos com as pessoas, perdemos os amigos da faculdade ou da escola e sentimos-nos mais sozinhos e às vezes perdemos esta alegria de viver em relação e perdemos um bocadinho o sentido da vida. E eu acho que o voluntariado é essa porta. O voluntariado abre a porta às relações novas, a surpresas, a mundos que não conhecíamos. E eu acho que o voluntariado pode ser essa ponte para nós nos voltarmos a sentir vivos. Porque
o propósito é sempre um tema central da vida de toda a gente, não é? Qual é o meu propósito, qual é o meu propósito? Eu desconfio que o propósito das pessoas é cuidarem umas das outras, é amarem-se umas às outras. Eu acho que nós pusemos foi demasiadas objetivos e barreiras na nossa vida que não nos permite ver isso dessa forma clara. Mas acho que é isso. E acho que o voluntariado, o serviço, a relação é a forma mais sensata de te voltares a encontrar, de encontrares esse tal amor que eu acho que é uma parte fundamental da vida. Acho que é isso. Diogo, obrigada. Eu acho que tu terminaste aqui mesmo da forma mais bonita que podia ser, não é? Com este amor que nos acompanhou. Gostava de convidar a quem ficou agora até ao fim a ouvir-nos que possam explorar um bocadinho os meios de comunicação da Dream, as redes sociais, o site, que se desafiem a fazer algo extraordinário, não é? Como o Diogo aqui convidou, e dizer que realmente hoje falámos do voluntariado, mas percebemos que é o mesmo que falar da capacidade que cada um de nós tem de poder transformar um bocadinho a realidade à nossa volta. Por isso, aguardo-vos no próximo episódio e obrigada!